vamos receber essa mulher de Deus. E eu sempre digo aqui na igreja, tudo acontece com milagre. Tudo é milagre aqui. E ela é um milagre, está aqui hoje com a gente. A gente não tinha uma agenda, mas Deus prouve trazê-la a Manaus e escolheu o nosso ministério para estar conosco aqui. E nós queremos recebê-la agora, pastora Tânia Tereza, com uma salva de palmas ao Senhor. Uma salva de palmas a ela. Mais forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia! Olha, se essa palma foi para mim, tá ótima. Mas se ela foi para Deus, ela tá fraca. Pai, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu santo e bendito nome. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. É o Senhor que reina nesse lugar. É o Senhor dessa casa. É o Senhor o nosso Deus. Nós não temos outro, não nos rendemos diante de outro, não nos prostramos e nem queremos outro Deus. Por isso, Senhor, nessa noite, fala conosco de uma forma sobrenatural. Fala individualmente, Pai, com cada pessoa que veio aqui em busca de ouvi-lo, que seja o Senhor e não eu, mas pode falar através de mim, Pai, e em mim também, porque eu também preciso ser trabalhada pela Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra nos limpa, a Tua Palavra nos ensina. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, Senhor, libere essa palavra que separa ossos de medula, alma do espírito. Libera de uma forma sobrenatural, Pai, nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Você quer? Podem sentar. Eu perguntei para o pastor, enquanto estávamos adorando, quanto tempo eu teria. Ele falou, 1 hora tá bom? Tá. 1h30 tá bom? Tá. Mais um pouco? Eu falei, eu posso ir até a hora que Deus falar? Ele disse, pode. Então fique tranquilo, se você precisar sair, eu vou compreender. Mas nós vamos ouvir da parte de Deus algo muito especial nessa noite. Diga para quem está do seu lado, você não será o mesmo depois dessa noite. Não mesmo. Eu quero compartilhar com vocês. Eu sou juíza. Eu quero compartilhar a história de um juiz. E esse juiz chama Sansão. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o primeiro governo, ou o primeiro estilo de governo que Deus escolheu para o seu povo era através de juízes. Juízes vem logo depois do livro de Josué. Josué conquista a terra, Moisés tira o povo do cativeiro e os juízes governam o povo. Depois que o povo pediu um rei, e aí Deus dá a Saul o primeiro rei. E a história é a história de um juiz. E eu quero compartilhar com você o que está a partir de Juízes capítulo 13. Está escrito assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este quem? O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olhe bem o que está escrito. Quem entregou o seu povo para o inimigo? Foi Deus. Por que Deus entregou o seu povo para o inimigo? Porque o seu povo fez o que era mal perante o Senhor. Tendo os filhos de Israel feito o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Deixa eu começar ensinando por aí, princípios espirituais do reino de Deus. O inimigo vence porque Deus permite. E o Deus que nós temos só permite com tristeza.
porque o seu povo faz o que é errado. Todo mundo gosta do Salmo 91, bonitinho, aberto em cima do móvel. Declama porque é um salmo de promessas. Eu sempre chamo a atenção para o Salmo 81, porque eu imagino Deus como um pai amoroso, sofrendo pelo erro dos filhos. Ele diz no Salmo 81, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo. Eu abateria o inimigo. Então o meu povo não teria problema com o inimigo. Eu estou na batalha, minha irmã. Eu estou numa guerra, minha irmã. O inimigo está prevalecendo. Ora por mim. É preciso que seja feita uma pergunta ou uma auto-pergunta. O que eu fiz que o inimigo está prevalecendo? Aonde que tem uma porta aberta? Aonde que aconteceu alguma coisa que eu permiti a entrada do inimigo? Porque o inimigo só entra em portas que o homem abre. Eu tenho pregado insistentemente sobre leis espirituais. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual não é místico, não, ele é legal. Ele é formado por leis. Hoje o pastor falou de uma lei aqui, lei da semeadura. Você acredite ou não, ela existe. Uma criança pode não acreditar na lei da eletricidade, mas se ele enfiar o dedo na tomada vai levar choque. Outra criança pode não conhecer a lei da gravidade, mas se ela soltar um objeto e a lei da gravidade atrai para o centro da Terra, ela acreditando ou não vai cair. São leis espirituais. E tem uma lei espiritual que é o homem que abre portas. Lembra de Deus falando para Caim, lá no Éden? O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Luz e trevas só entra porque o homem permite. Hoje o pastor falou, fecha a porta, o pessoal chegar vai para a galeria. A porta é fechada e aberta pelo lado de dentro. Só entra quem está lá fora porque a porta foi aberta. Até Jesus respeita essa lei. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir. Então o texto começa, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Você vai ver que a Bíblia toda é assim. O povo está obedecendo, o inimigo perde. O povo está desobedecendo, o inimigo vence. Porque Deus tem uma lei. E Ele é justo até com o inimigo. Imagina se Ele fosse parcial só com os amigos. Ele tem que praticar a justiça. Então tem uma balança no mundo espiritual. Se tem morte, roubo e destruição, é a ação de Satanás. Se tem vida abundante, é a ação de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. João 10:10, está escrito isso. Então morte, roubo e destruição não é azar. Não existe sorte e azar. É luz e trevas. É ação do inimigo, é ação de Deus. São princípios espirituais. E quando você ler um texto bíblico, tornado os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos inimigos, dos filisteus. Os filisteus, na Bíblia toda, eles representam um povo usado pelo inimigo espiritual que é Satanás. Aonde é a Filistia? Sabe onde é? É onde é a faixa de Gaza, onde hoje estão lançando foguetes para destruir Israel. Ali sempre foi o lugar do inimigo. A Filistia sempre representou um povo ou um lugar, território do diabo, para afrontar o povo de Israel. A Bíblia inteira é assim. O gigante filisteu era Golias, queria acabar com o exército. Os filisteus levaram a Arca da Aliança e por aí afora. Porque tem outra lei espiritual. O diabo, o anjo caído e os seus demônios, eles não agem como a gente aprendeu,
aquelas figurinhas de rabo, de chifre, de tridente, não. Eles usam pessoas. Eles agem pela instrumentalidade de pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que é região celestial? É mundo espiritual. Mundo espiritual, região celestial, céus, é tudo a mesma coisa na Bíblia. No mundo espiritual, os demônios agem. No mundo natural, eles precisam de corpos. Tem um princípio espiritual que eu também vou te ensinar. O espírito sem um corpo é ilegal na terra. Sabe por quê? Porque tem uma lei espiritual, onde Deus diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu a ele aos filhos dos homens, céus, mundo espiritual, terra, mundo natural. O céu não é do homem, a terra é. O homem recebeu uma autoridade para governar sobre a terra. Ontem preguei lá na Vigília das Boas Novas e falei sobre isso. Quando Deus fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, está pensando numa doação de propriedade. Não, a propriedade continua sendo de Deus, porque está escrito: a terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor, no Salmo 24. Mas eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Existe uma diferença entre propriedade e domínio. O instituto jurídico de propriedade é um, e o instituto jurídico de domínio é outro. E lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, ele disse: domine sobre a terra, domine sobre tudo. O domínio da terra está com o homem. Por isso é o homem que abre portas para o mundo espiritual ou fecha portas. Sabe como é a diferença entre propriedade e domínio? O proprietário tem escritura, tem o registro de imóveis, pode vender, pode derrubar. Mas quem aluga, ou quem recebe por comodato a permissão para usar, ou por empréstimo, ou de família, tem o domínio. Domínio é comando, é governo, não é propriedade. No caso da terra, o proprietário é Deus, mas o domínio é do homem. Então, se o domínio é do homem, e a terra é uma porção natural do universo, o mundo espiritual, para entrar no mundo natural, precisa da permissão do homem. É. Por isso que os demônios precisam incorporar, eles precisam de um corpo. Por isso, o Filho de Deus teve que vir em carne, vir como filho do homem, para ter legalidade, para agir na terra, para ter autoridade na terra, para expulsar demônio na terra. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja, trabalha através de um corpo. Então, quando você vai falar que os filisteus são inimigos, eram os inimigos, aprontava, significa que o diabo usava o povo para afrontar o povo de Deus. Assim como Deus usa o seu povo, o inimigo usa o seu povo. Anos atrás, eu estive pregando em Angola, em Luanda. Lá teve uma guerra civil que durou 30 anos. Queridos, eu cheguei no extremo da dor de ver aquele povo, a destruição daquela terra. Quando os homens já não tinham mais em número suficiente para guerrear, coloca os adolescentes. Quando os adolescentes já não estão em número suficiente, coloca as crianças. E você via crianças mutiladas pela guerra. Você via os lugares de escola destruídos, gasolina, arquedutos, lugar de distribuição de água. Uma calamidade, o resultado da guerra é uma calamidade. Órfãos, viúvas, miséria, fome. 30 anos. Agora imagina aqui 40 anos, mais 10. Imagina o estrago que ficava Israel.
Por quê, pastora? Porque desobedecia. Porque desobedecia. Quando Deus fala no Salmo 81, se o meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Ele termina o Salmo 81 dizendo: eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha, se ele me obedecesse. Se meu povo me escutasse. Então, se o inimigo está prevalecendo em alguma área da sua vida, procure saber qual é a brecha, qual é o buraco, qual é a porta, qual é a legalidade que ele encontrou. Porque se ele não tem legalidade, o pai não deixa. Não deixa. Pode ter certeza do que eu estou falando. Há quase 40 anos a gente trabalha cuidando de vidas, e eu estou dizendo para você o que na prática a gente observa. Tudo está estragado na vida da família. Tudo morre, tudo aborta, nada dá certo, tudo é errado. Ele vem aqui, ele semeia, ele planta, mas não colhe. Alguma coisa está errada. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço entrega de primícia, nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo. Mas você vai atender aquele cidadão? Antes de vir para Jesus, tem uma história. Uma namorada engravidou. E ele não podia casar, e não queria, não era crente, não conhecia o Senhor. E ele financiou o aborto dela. Com o dinheiro que Deus fez chegar às mãos dele, para abençoá-lo, porque tudo vem do Pai para nós. Não tem nada que tenhamos que do céu não nos tenha sido dado. Ele financiou a morte da herança dele. Rebeca estava grávida de gêmeos. Ela foi ao Senhor. O Senhor falou para ela: tem 2 nações do seu ventre, 2 nações. Não diz tem 2 meninos, não diz tem Esaú e Jacó. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. O aborto de um filho não é de um filho, é de uma geração. Usou recurso para financiar morte. Você investe em poupança, tem dividendo e juro. Você investe em bolsa de valores, tem dividendo de ação. Você investe na luz, tem bênção. Investe nas trevas, tem perdas. Enquanto esse pecado não for tratado, enquanto não confessar isso, enquanto não desligar isso do mundo espiritual, o inimigo pode agir. Ele tem uma porta aberta, entrou lá com 17 anos. Eu só tinha 17 anos, pastora. Eu tenho 50 e continuo não prosperando, tudo aborta, porque no mundo espiritual tem outra lei. Não tem tempo e nem distância no mundo espiritual. É só no mundo natural que tem tempo e distância. O que foi praticado lá e não foi confessado, e não foi tratado, não foi tirado das trevas, não foi desligado, porque só a igreja tem autoridade para ligar e desligar, continua valendo. Mas Deus é tão misericordioso. Ele olhou para aquele povo e ele foi em socorro. Está escrito: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Era estéril, Deus manda um recado: você vai conceber, vai ter um filho. Nós não fazemos filhos. Os filhos, eles são herança do Senhor mesmo. Não tem mulher, nem homem nenhum que sabe fazer espírito, alma e corpo. São espíritos enviados por Deus, que têm uma alma, estão dentro de um corpo, nossos filhos. Não sabemos fazer orelha, unha, língua, papilas gustativas. Não sabemos fazer filhos, recebemos filhos da parte de Deus. Não é só para Jeremias que ele fala: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Davi, no Salmo 139, diz: o Senhor estava tecendo os meus ossos. No ventre da minha mãe sabia todos os meus dias. E diz ainda: de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus faz filhos. Agora escute a continuidade. Agora, pois, não bebas, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Mulher,
Deus vai mandar um filho para sua barriga, mas presta atenção. Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aleluia! Olha bem, que boa notícia. 40 anos Israel sofrendo na mão do inimigo. 40 anos não colhendo o que planta, porque é o inimigo que colhe. 40 anos sepultando seus mortos. Nós estamos com 2 anos sepultando mortos. Imagine 40 anos. 40 anos. E o anjo aparece, ninguém nada mais, nada menos do que um anjo. Poucos homens de Deus tiveram o nascimento anunciado por um anjo. Poucos. E o anjo chega e diz para ela: você vai conceber, Deus vai mandar. E vai mandar para você, mulher, um libertador. Seu filho vai nascer com um propósito de libertar Israel do poder dos filisteus. Presta atenção, o teu filho vai ser um libertador da nação. Mas um menino só vai ser libertador da nação? A mensagem é essa. Havia um plano no coração de Deus, envergonhar um exército inteiro do inimigo com um valente libertador. Era isso o plano de Deus. 40 anos a nação sendo afrontada, 40 anos tendo perdas, 40 anos tendo derrota, eu vou fazer nascer um menino e vai levantar-se como um grande homem para libertar Israel do poder dos filisteus. Espera aí, por que Deus não soprou assim e acaba com os filisteus? Porque Deus também respeita os princípios que Ele estabelece. Ele trabalha na terra pela instrumentalidade de pessoas. Ele faz nascer pessoas para cumprir propósitos. Você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque você tem um propósito. Ah, você não entendeu, porque saiu 3 amém só. Eu vou repetir. Você não tem um propósito. Você não cumpre um chamado. Você não realiza proezas na terra porque você nasceu. Você nasceu para fazer isso. É isso. Que boa notícia que essa mulher teve. A barriga das mulheres é um portal para os espíritos vir para a terra. Só tem um jeito de um espírito vir para a terra e tornar-se homem ou mulher, é pela barriga de uma mulher. Deus escolheu isso. E Deus está dizendo para aquela mulher: olha, a tua barriga vai ser o portal de um libertador, num valente. Agora tem um detalhe, mulher: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque ele vai ser consagrado, ele vai ser nazireu, consagrado, separado, santo. Ele vai ser santo, e porque ele vai ser santo, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Espera aí, tem uma discussão no meio do povo de Deus sobre bebida. Você já ouviu várias pregações. Crente bebe, crente não bebe, filho de Deus bebe, não bebe, bebe socialmente, bebe em casa. E aí, pastora? Eu quero mostrar algo para você na Bíblia. Livro de Levítico é o livro da lei. Sabe o que está escrito lá? Levítico 10. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vocês, sacerdotes, não vão beber quando entrarem na tenda da congregação, porque senão vocês vão morrer.
Seja vinho, seja bebida forte, seja qualquer coisa que contenha álcool. Sabe por quê? Isso vai ser estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é algo que não acaba. É eterno. O que é eternidade? 1 milhão de anos? 2 bilhões? 3 bilhões? 4 bilhões? 5 bilhões? Bilhões de anos. Perpetuamente, você, sacerdote, não pode beber, porque você precisa fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Mas, pastor, ali está escrito no Velho Testamento, quando entrar na tenda da congregação. Por quê? Porque ali era o lugar onde Deus se manifestava, no Santo dos Santos. Era o lugar onde o sacerdote tinha contato com a santidade de Deus, e se não respeitasse essa santidade, morreria. No Novo Testamento, vocês não entram no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto, e o Santo dos Santos é você. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. É em você que Deus se manifesta. E a Bíblia te chama de sacerdote. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Você é sacerdote, você é o templo do Espírito Santo, o Santo dos Santos é você. Mas, pastora, tem aquela história do primeiro milagre de Jesus. Bota essa cadeira para mim aqui, meu irmão. Vou sentar um pouquinho também. Porque nós vamos pregar até meia-noite, 1 hora da manhã. Não, essa daqui, essa daqui. Essa daqui. Vou descansar um pouquinho minha perninha. Eu tenho uma cabeça de 30 anos, mas o meu joelho tem 73. Meu filho falou: mãe, eu tive uma queda, tive lesão de menisco, tive que operar o joelho. E o meu joelho, além de ter 73 anos, é operado. Aí meu filho falou: mãe, no Mercado Livre tem tudo para vender. Lá na internet tem tudo para vender, compra o joelho. Ele é muito brincalhão. Compra o joelho novo. Eu falei: peraí, eu sei lá para quem que esse joelho da internet ajoelhou, vou comprar nada. Eu vou ficar com o meu mesmo. Existe a pergunta: e aí, pastora, mas o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia não foi multiplicar vinho? Sim. Só que aquilo foi um ato profético. Sabe o que significa isso? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e ele colocou o vinho melhor no fim do casamento. Sabe o que significa? O encontro da igreja com Jesus é um casamento, é o encontro da noiva com o noivo. Eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. O encontro da igreja com o Senhor nos ares é um casamento. E quando esse encontro acontecer, vai ser o melhor que a igreja vai viver. Meu filho, eu te libero desse teclado. Escute a palavra, deixa ele quietinho aí. Obrigada. Eu acredito que aqui tem muita gente que já bebeu todas, como eu já bebi todas. Bebia muito, dentro da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita mesmo que no fim de uma festa, onde todo mundo já bebeu todas, o vinho servido era alcoólico? Isso combina com o caráter de Jesus? Imagine uma festa de 3 dias, todo mundo, e aí no fim Jesus dá mais vinho para aquele povo. Você acredita que era alcoólico mesmo? Claro que não. Na Bíblia tem vinho? Tem. A que o vinho está associado, ou a bebida forte? A calamidades. Noé era aquele homem bom, tão bom que foi escolhido por Deus para começar a nova geração. Constrói a arca, vem o dilúvio, sai da arca, planta uma vinha, toma um porre. No capítulo 6, ele é o homem que foi escolhido por Deus para começar a nova geração e acabar com a maldição. No capítulo 9,
ele fica bêbado, descomposto, um filho vê a nudez do seu pai, expõe o seu pai, maldito seja Canaã, e a maldição entra na terra de novo, por causa do porre de Noé. Por causa da desonra que o filho faz com o pai. E mais, quem viu o pai nu e expôs o pai foi Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a maldição vem para Canaã. Quem é Canaã? É o filho de Cã, é a geração futura. Por que a terra de Canaã encheu-se de cananeus? E começou a adorar outros deuses? Baal, Moloque, sacrificar crianças. Por causa da maldição geracional, por causa do porre de Noé. A Bíblia conta a história de Sodoma e Gomorra. Depois que a cidade é destruída, termina Ló e suas 2 filhas. Sabe o que elas fazem? Elas embebedam o pai para ter relação sexual incestuosa. Por que precisa embebedar? Porque o bêbado perde a noção do que está fazendo. É preciso embebedar o papai para poder dormir com o papai. Davi queria que Urias fosse para casa e fizesse de conta que a barriga de Batseba era de Urias. Queria enganar Urias para Urias pensar que era o pai da criança, que não era de Urias, era dele. Quando ele manda Urias para casa, que Urias não quer ir, porque Urias tem caráter, ele embriaga Urias para Urias ir bêbado. Por que ele embriaga Urias para Urias ir bêbado, fazer bêbado que não ia fazer sóbrio? Porque o bêbado perde a compostura. A Bíblia não esconde nada, está tudo aqui. Deus expõe todo o pecado de todos os heróis da Bíblia. É o Facebook do céu isso aqui. Deixa eu contar para você, quando eu me aposentei como juíza, eu funcionei como procuradora-geral do município de Resende. 4 anos, um governo de um prefeito. Eu ganhei o prefeito para Jesus, quando ele foi reeleito, ele falou, agora vem trabalhar comigo. E eu implantei um plano de segurança na cidade de Resende. O plano de segurança maravilhoso. Fizemos o diagnóstico do crime na cidade de Resende, levantamos uma tabulação estatística, horário, local, estado da pessoa, idade, tudo, para poder fazer a aplicação de políticas públicas para prevenir a criminalidade. Onde tiver mais incidência de ocorrência infanto-juvenil, nós vamos fazer clubes de vôlei, praças de esporte, tirar os meninos da rua. Onde tiver mais violência doméstica, nós vamos implantar uma parceria com a OAB para fazer solução de conflitos nas famílias. Onde tiver mais assalto à mão armada, nós vamos botar câmeras nas ruas, patrulhamento, parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, tudo junto num plano. E eu coordenei esse plano. Chama Plano Municipal de Ordem Pública. Coordenação, meu nome. Sabe o que eu descobri fazendo esse plano? Que o álcool é um gatilho do crime. Que o índice altíssimo de estupros de vulneráveis, o estuprador estava alcoolizado. Que na violência doméstica, mulheres espancadas e até mortas, um índice altíssimo desse tipo de crime, o autor estava embriagado. E por aí afora, das brigas nas ruas, nas rodovias, agora tem a lei seca, não tinha? O índice altíssimo, 70% dos acidentes nas rodovias, o álcool estava lá. O álcool é um gatilho do crime. Então vamos lá. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água limpa e água suja, água doce e água amarga. Então vamos lá. Do mesmo tonel que sai aquela garrafa de uísque chiquérrima que o cidadão bebe para comemorar um excelente negócio, sai a outra que o outro cidadão bebe, da mesma safra, da mesma data, o outro bebe e estupra uma criança de 3 anos de idade. Da mesma safra de vinho, da champanhe servida no casamento, chiquérrima. Bordas douradas na garrafa, taças de cristal. Saem as outras garrafas de vinho que o cara bebeu uma, bebeu 2, e na terceira ele espancou a mulher dele até deixar ela numa cadeira de roda.